Olá, sou Abra Kirkin, do blog Escrevendo Meu Livro, e hoje vamos aprender como descrever um cenário passo a passo. Descrever um cenário nem sempre é uma coisa muito fácil. Às vezes conseguimos imaginar até o cenário ideal para aquela cena, mas na hora de colocar ele no papel, descrever ele, fica aquela dúvida: como colocar, como descrever esse cenário de uma forma que fique atrativa para o leitor, que não fique cansativo e que ele entenda realmente o que eu, o escritor, estou tentando passar. Se você tem dificuldade em descrever um cenário dessa forma que eu falei, eu peço que fique bem tranquilo, porque nós vamos ver aqui, durante o vídeo, uma forma prática, com dicas de como descrever um bom cenário e as formas para acabar com aquele travamento, com aquele branco, com aquela dúvida de será que o leitor vai gostar da forma que eu estou descrevendo o cenário? Antes de começarmos aqui a prática descrevendo um cenário, eu quero deixar duas dicas para você, para que o seu cenário fique bem construído e não fique cansativo para o leitor. A primeira delas é: tenha em mente o cenário que você quer apresentar, que você quer descrever. Se você quer escrever sobre uma floresta, tenha em mente as árvores que vão ter naquela floresta, os animais que vão viver naquela floresta. Se é um livro de fantasia, os seres, as raças que você vai querer incrementar naquela floresta. Isso vai ajudar bastante na hora de você escrever, porque não vai precisar ficar parando e pensando no que colocar, ou também vai facilitar muito para que não ocorra erros na hora de escrever. Se você for descrever a cena de um castelo, por exemplo, pesquise na internet o que há dentro de um castelo. No castelo que eu vou criar, o que tem lá dentro? Espadas, escudos, servos, soldados, para que não fique uma coisa sem nexo na hora de descrever o cenário. Essa é uma dica: pesquise e tenha em mente o cenário que você quer criar. Memorize ele. Pense em alguns detalhes na hora de escrever. Claro, pode aparecer ideias novas e provavelmente vai aparecer, mas ter um esboço, uma base de como vai ser o cenário é o primeiro passo. Segunda dica: nunca canse o leitor. Sabe aquelas descrições assim de 2, 3 páginas que o leitor chega a bocejar? Isso você deve evitar muito na descrição de um cenário. Bem, vamos à prática então. Eu quero que você observe agora esta imagem. Dê uma memorizada nessa imagem. As cadeiras que tem neste cenário, a cortina, a janela de vidro, a mesa. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma descrição que eu considero errada e que eu chamo de lista de supermercado, que é uma forma errada de se descrever o cenário. Vamos ver juntos agora. As cadeiras estavam espalhadas pela sala, 4 no total. Todas eram estofadas com assentos e encostos de uma cor amarelada. O espelho ficava na parede à esquerda, 2 palmos abaixo do teto. Uma mesa pequena ficava no centro, sobre um carpete floreado. Sobre a pequena mesa havia uma redoma protegendo algumas flores, aparentemente artificiais. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas semiabertas permitiam que a luz fraca do sol entrasse. Tudo naquela sala era antigo. Um homem de chapéu preto entrou e sentou-se em uma das cadeiras estofadas. Acendeu seu cachimbo. Ficou olhando um tempo para o vazio. Depois correu os olhos pela sala e parou-os na janela. Lá embaixo viu um menino atravessar a rua. Agora vou mostrar 2 erros na descrição deste cenário. Lembra que eu falei da descrição lista de supermercados? Foi o que aconteceu exatamente na descrição desse cenário. Nós temos aqui a descrição de uma mesa era assim, a cadeira era de tal forma, a janela, o teto, o assoalho. A descrição deste cenário ficou muito listinha de supermercado. Isso, 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 isso. Esse é o primeiro erro, fazer uma descrição geral de tudo que existe naquela sala. O segundo ponto, o segundo erro aqui, foi que o personagem ele foi praticamente jogado na cena. Quando ele entrou naquele cenário, o coitado ele não conseguia praticamente olhar para mais nada, porque tudo que ele olhasse, fosse apontar, digamos que ele fosse descrever algo para nós, já tínhamos descrito na nossa lista de supermercado. Então, o pobre homem simplesmente pôde olhar pela janela e observar o que estava acontecendo na rua. Este é um erro clássico: descrever um cenário como uma lista de supermercado. Agora, uma forma correta de se descrever esse cenário seria da seguinte forma: a sala era pequena, mas aconchegante. Um bom observador a descreveria como o lugar perfeito para uma agradável leitura em uma manhã de inverno, devido às poltronas confortáveis, o silêncio tumular e a lareira emoldurada em uma das paredes. Raios de sol matutinos penetravam com dificuldade por entre as cortinas escuras.
e minúsculos flocos de poeira brincavam nos feixes de luz. O homem do chapéu preto entrou com passos rápidos e sentou-se em uma das 4 cadeiras estofadas que havia ali. Cruzou uma das pernas e acendeu seu inseparável cachimbo. A fumaça serpenteou no ar e foi refletida no espelho atrás dele. Por um tempo ficou olhando para o vazio. Depois correu seus olhos verdes pelo carpete floreado, levou-os lentamente à pequena mesa no centro, a qual comportava uma redoma de vidro, e parou-os na janela. Através do vidro sujo, conseguiu ver o menino que atravessava a rua lá embaixo. Notou a diferença na descrição desse cenário? Eu não usei aqui a famosa lista de supermercado. Eu descrevi uma parte do cenário e deixei que o personagem que entrou na cena descrevesse o restante do cenário para mim. Ele sentou-se em uma das 4 cadeiras, ali já falou então que tinha 4 cadeiras, ele sentou em uma, ele olhou para o carpete floreado, ele observou a mesa, olhou pela janela suja. Eu deixei com que o personagem contasse para o leitor parte do que havia no cenário. Outro detalhe que eu observei aqui foi que no início eu falei que o local era apropriado para uma boa leitura no inverno. Todo leitor assíduo sabe que é gostoso ler um livro no inverno em um local quente. Então eu coloquei naquele cenário a descrição de que era agradável para a leitura. O leitor com certeza ele foi colocado dentro daquela cena, ele entendeu a temperatura daquele ambiente, como era gostoso ficar dentro dele, o silêncio que tinha para uma boa leitura. Essa é uma ideia muito boa de se colocar na descrição de um cenário. Colocar ali algo que faça com que a pessoa que está lendo sinta-se lá dentro. Algo que ela vivencia aqui do lado de fora, é possível colocar dentro do livro para que ela se sinta lá dentro. Você pode apresentar o cenário, também uma floresta, não somente com personagens, o personagem andou para lá e para cá. Você pode utilizar os seres que vivem naquela floresta. Um exemplo é um pássaro. O pássaro estava no alto de um galho grosso de uma árvore. Ou sons também que o ambiente faz. Ecoou na caverna um barulho que fez as pedras tremerem. Então é possível descrever um cenário com os sons, com os personagens, com os seres que vivem naquele local. Não somente com uma listinha de supermercado, que seria totalmente errado de fazer, jogar todo o cenário para o leitor. É bom ele ir descobrindo aos poucos. E é bom também deixar o leitor descobrir parte do cenário. Descreva algumas coisas. Veja que eu não descrevi tudo que havia naquele cenário. Resumo do que vimos até aqui. Imagine um cenário antes de escrever. Gaste um tempinho ali pesquisando, entendendo como vai ser o cenário, os objetos que vão ter nele. Não canse nunca o leitor, não faça aquela descrição longa, cansativa e demorada. Não utilize a famosa lista de supermercado, não jogue toda a descrição do cenário, todos os objetos de uma vez só. E utilize personagens, os sons do ambiente, animais, para ajudar a descrever a cena. Deixe que eles apresentem parte do cenário para o leitor. Isso vai ajudar muito a leitura a ficar gostosa, a ficar uma leitura menos cansativa. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Obrigado pela companhia e até a próxima.